Boa noite com Jesus. Nós vamos continuar um pouquinho com o nosso estudo na mensagem As Sete Eras da Igreja. E nós estamos com a primeira mensagem, a mensagem A Revelação de Jesus Cristo. É somente alguns pontos sobressalientes, alguns tópicos, porque seria necessário meses para estudar detalhadamente esta mensagem, porque é uma fonte inesgotável. Mas nós vimos nas outras programações que a revelação é que faz a diferença. A revelação nos dá autoridade, a revelação mostra o nosso lugar, mas a revelação ela faz a diferença. Foi ela que fez a diferença na vida de Abraão. Quando foi colocado diante dele para escolher, ele falou para Ló: se tu ires para a direita, eu vou para a esquerda. E se você fores para a esquerda, eu irei para a direita. Foi a revelação que mostrou esta escolha. E Ló olhou para Sodoma e Gomorra e parecia o jardim do Senhor. Sem revelação ele viu somente a beleza. Mas Abraão, com o olhar da revelação, ele viu que Sodoma e Gomorra seria destruído por fogo. E o olhar da revelação fez com que ele andasse em um deserto seco, quente, mas ele estava à procura de uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Isto é revelação. E quando você olha para este mundo, a condição que ele se encontra, você terá a mesma visão que Abraão teve de Sodoma e Gomorra. A mesma visão que o apóstolo Pedro teve. Ele disse: essa terra que agora existe está reservada como tesouro para o fogo. Mas isto é a revelação que faz a diferença. Mas, amados irmãos e ouvintes, nós vivemos o cumprimento de uma escritura de Zacarias capítulo 14, verso 7, que diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E nós vivemos o cumprimento dessa escritura. Houve luz nos dias de Paulo, de Irineu, mas quando chegou na era de Martim, começou a entrar a era negra. E ali houve 1500 anos de escuridão. A pouca luz que tinha era somente os eleitos de Deus. Mas Deus prometeu em Zacarias que nestes últimos dias, neste tempo da tarde, haveria luz. A revelação viria novamente para os filhos de Deus. Não a revelação parcial, mas a revelação de toda a palavra de Deus, que é a revelação que dá autoridade sobre o diabo. Jesus, em São Mateus capítulo 11, verso 25, ele diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Aos pequeninos é revelado esta palavra, mas não aos laodiceanos, aqueles que diz: rico sou e de nada tenho falta. Mas a semente eleita de Deus, Deus tem aberto os olhos para ver a totalidade de sua palavra. E nós vimos na última programação sobre a unidade de Deus. E o profeta continua neste assunto na página 10. Ele diz: as pessoas falam de Jesus, seu eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípio, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. Aquela carne teve princípio, mas a plenitude da divindade que habita naquela carne não teve princípio. Não tem princípio, não tem fim, porque é o próprio Deus. No Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1 a seguir diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdade, a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe havia ordenado, lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa, nossa paz e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo. Porém, ele tem um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Na terra, ele era um profeta. No céu, ele é o sacerdote, e retornando à terra, ele é Rei dos reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta, que é Deus conosco, é Deus manifestado em carne. Deus olhou lá no princípio, e ele viu a queda do homem, e a sua lei determinava que tinha que ser um parente redentor. E João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, ele viu este quadro. No verso 2, o anjo fez o convite. Quem era digno de abrir o livro, de olhar para ele? Mas ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno de pagar o preço por esta redenção. Ninguém podia, ninguém, nem no céu. Abraão não podia, o pai da fé. Os profetas não podiam. Nem na terra, nem debaixo da terra. Anjo não podia. Ali tinha serafins, tinha querubins ali nos céus, mas eles não podiam. Na terra tinha os profetas de Deus, mas também não podia. Muitos outros santos já haviam morrido, profetas, apóstolos, mas não podiam. Somente Ele próprio. Este foi o plano da redenção. Ele não confiou o seu plano na mão de ninguém. É Ele próprio veio e fez sombra sobre Maria e criou um corpo ali, um óvulo fertilizado. E habitou neste corpo. Este corpo é chamado Jesus. Mas toda a plenitude da divindade, o Verbo estava habitado ali dentro.
Por isso que Jesus Cristo, ele disse: eu e o Pai somos um. Esse é Jesus. Esse é Jesus, o profeta. Aquele que esse é ele, o sumo sacerdote fazendo intercessões. E Deus em espírito não podia sofrer. O profeta chega a dizer que Deus, ele nos entende agora. Ele entende quando oramos, quando choramos, quando sentimos uma dor. Porque ele foi feito carne humana. Ele andou nesta terra. Ele chorou como um bebê, ele brincou como uma criança. Ele obedeceu Maria, ele obedeceu José, ele trabalhou. Mas ele era Deus. E hoje ele nos entende. Ele passou pelas 3 tentações mais difíceis. No monte da tentação, o Espírito Santo guiou para ser tentado pelo diabo. E o diabo levou aquelas 3 investidas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas Jesus Cristo venceu, mostrando as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, mostrando que se o crente passar por essas 3 etapas também, ele vencerá todas investidas de Satanás. Mas ele nos entende. E Paulo faz o convite na carta aos Hebreus 4, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, porque ele sabe como nós sentimos quando passamos por uma luta, por uma dificuldade. Ele sabe como nos ajudar, ele sabe como consolar, como animar, ele sabe como te curar, ele sabe como te ajudar. Esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão, um que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras deste profeta, eles serão extirpados de entre o povo? Notem, estes fatos acerca de Jesus, na terra, ele era um profeta, cordeiro e filho. Isso não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Isso não é 3 deuses, mas é a manifestação de um só Deus. Ele diz aqui em São João capítulo 14, verso 18, ele disse: não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é pai. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele estava na carne com os seus discípulos, mas chegou a hora que ele morreu e ressuscitou e voltou na forma do Espírito Santo. Ele se dividiu entre o seu povo. Por isso que não há um homem santo, uma mulher santa. Quem é santo é o Espírito Santo no homem.
Não existe um pastor santo, um bispo santo, um papa santo, não. Santo é o Espírito Santo. É a obra de Deus em sua igreja, continuando a obra de Jesus Cristo, curando os enfermos, libertando, salvando, trazendo a palavra da restauração. Esta é a obra do Espírito Santo em sua igreja. Mas a revelação nos mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou em São Mateus, capítulo 28, verso 19, ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, qual é o nome desta manifestação de Deus sobre nós, Pai? Jesus dá a resposta em São João 5,43. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Agora, qual é o nome dessa segunda manifestação de Deus, Filho? Em São Mateus capítulo 1, verso 21, ele diz: e chamará o seu nome Jesus. Agora, em qual nome o Espírito Santo é revelado? Jesus Cristo dá a resposta em São João 14, 26. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Agora, os discípulos tinham esta revelação. Paulo batizou aqueles que haviam sido batizados por João Batista, em Atos capítulo 19, e ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele disse: ainda que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema. E Paulo batizou aqueles discípulos de João Batista em nome de Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele fala, após a ressurreição, ele diz: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora fica a pergunta: onde está a chave do reino dos céus? Em São Mateus capítulo 16, verso 19, quando o Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus Cristo, Jesus disse para ele: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus ficou com a chave da morte e do inferno, mas a chave do reino dos céus ele entregou para o seu apóstolo Pedro. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, o Espírito Santo desceu e se repartiu entre o povo, e Pedro, falando aproximadamente 15 minutos, quase 3.000 almas se compungiram e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro usou esta chave do reino dos céus para aqueles judeus que ali estavam. Ele disse: arrependei-vos e seja cada um de vós batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro abriu a porta da salvação para os judeus. Mas em Atos capítulo 2, ali estava Samaria recebendo a palavra do Senhor. E foi chamado Pedro e João. E Pedro teve que usar esta chave novamente e abrir a porta da salvação para os samaritanos. E a porta foi aberta, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 10, um certo homem chamado Cornélio, ele era justo, ele era um homem temente a Deus, ele estava atrás da salvação. E um certo dia o anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo do Senhor mandou ele ir chamar Simão Pedro. Agora, amados, quantos que não ficam atrás da palavra, orando, jejuando, esperando ver uma visão de um anjo, para saber o que fazer, para saber como proceder? O agente de Deus é o homem. Mesmo o anjo celestial aparecendo para Cornélio, ele mandou chamar Pedro, o agente de Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro tenha revelado os seus segredos a seus servos, os profetas. E cada pastor que prega a palavra de Deus, ele é um profeta. Ou é um profeta verdadeiro, ou é um falso profeta, mas é um profeta. E Pedro foi chamado, porque ele estava com a palavra do Senhor para aquele momento. E ele pregou a palavra do Senhor na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu. E Pedro usou a chave novamente, e ele abriu a porta da salvação para os gentios. E Cornélio e sua família foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto, amados, você só conseguirá ver através da revelação. Por isso que nós vimos na primeira programação que a revelação é de sumamente importante. Ela nunca pode ser super enfatizada. É esta revelação que faz a diferença. Em Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. E o batismo é uma obra, e tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é somente a revelação, somente o colírio do Espírito Santo é que pode abrir os seus olhos. Mas o profeta diz: agora ninguém se engane pelo que eu disse e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós a temos hoje. A Bíblia não entra em contradição. No Velho Testamento, ele se manifestou como Jeová. No Novo Testamento, ele se manifestou em carne e se apresentou como Senhor Jesus Cristo. Não é contradição. Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da ordem de São Mateus capítulo 28, verso 19. Não há contradição na Bíblia Sagrada. Eu creio que esta Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando ele andou aqui na terra, e ele foi compilado exatamente como foi no nosso Novo Testamento.
Não se engane acerca disso. Nós temos a infalível palavra de Deus hoje, e nenhum homem se atreva a tirar dela ou adicionar a ela. Mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós. Oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito. Não precisamos de uma nova Bíblia. Não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, e eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Deus quer revelar a sua palavra a seus filhos nestes últimos dias. E nós somos gratos a Deus por isso. Porque nossos olhos têm sido abertos e nós temos visto que Deus, Ele próprio, veio em carne humana e nos resgatou. Não foi sangue judeu que nos salvou. Não foi sangue gentio, não foi sangue samaritano, mas foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Foi o sangue de Deus, não sangue humano. Jesus era Deus, reconciliando o homem consigo. Agora, Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele confiou unicamente a si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. Considere isso, uma vez que é o sangue de Deus e sangue perfeito. Se o sangue perfeito está nos libertando do pecado e servidão e corrupção do pecado, então a libertação é perfeita e incompleta. Por isso que nós não temos que viver subjugado ao pecado, a vícios, subjugado a acusações de Satanás. Não, irmãos. Cristo nos libertou em uma libertação total. Você é uma pessoa libertada do pecado. Você é uma pessoa libertada da enfermidade, libertada dos vícios. Você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu. Você foi comprada não por sangue humano, mas foi o sangue do próprio Deus. Foi Deus em carne humana que te resgatou, que te tirou das garras do inimigo, que quebrou as cadeias, que quebrou as barras de ferro e te deu uma libertação total. Agora, por que viver de cabeça baixa? Por que viver com ansiedade? O apóstolo Pedro disse: levando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Leva, coloca lá no pé da cruz as suas ansiedades, coloca lá no pé da cruz as suas enfermidades, porque ele disse: pelas suas pisaduras somos sarados. O sangue de Deus pingou na terra por mim e por você. O sangue tem nos libertado. Portanto, agora nenhuma condenação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem aponta pecado é que se torna culpado. Quem fica apontando falha, que fica difamando, é que se torna o culpado daquilo.
Nunca tire um pecado que Deus já perdoou, que está debaixo do sangue. Siga o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo: cuida-te de ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo. Seja grato a Deus por este sangue por você. Seja grato a Deus pelo sangue de Jesus Cristo a favor de seu irmão. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Aí está. Sua morte nos deu o sangue. O sangue tem nos libertado. Agora nenhuma condenação há. Como pode haver? Não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Você está livre. Inocente. Não ouça o homem, ouça a palavra, não ouça murmuradores, não ouça difamadores, não ouça acusadores, ouça a palavra de Deus, e a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Isto é revelação. Você tem que receber esta revelação do sangue de Jesus Cristo. Você está liberto pelo sangue, e estando liberto pelo sangue, você não tem que temer as enfermidades. Estando liberto pelo sangue, você não tem que temer as setas de Satanás. Porque o sangue de Jesus Cristo te coloca neste corpo místico. Então você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor, meu irmão, minha irmã. Agora vamos orar. Você que reconhece pela fé, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é Deus em carne humana, o qual veio, morreu por você, levou sobre ele os seus pecados, as suas enfermidades. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia e agora está intercedendo. Então você tem esta revelação. Você tem a revelação do sangue de Jesus Cristo. Agora tem a revelação da sua vitória. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, ó Pai, com esta revelação do sangue de Jesus Cristo, crendo, ó Pai, na comissão do Senhor, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito do mal que ataca os teus filhos, ó Pai. Satanás perdeu todos os seus direitos lá no Calvário, quando o Senhor subjugou os seus poderes e jogou a seus pés. O Senhor derrotou o nosso inimigo e declarou a nossa vitória. Cada filho de Deus é mais do que vencedor. Cada filho de Deus tem o direito de receber a bênção pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A cura, meu irmão, a cura no coração, a cura no fígado, a cura a favor de cada órgão do seu corpo, pode receber a unção da cura divina, do poder do Espírito Santo. Simplesmente declare a sua vitória pelo poder de Jesus Cristo. Descreia no poder de Satanás, descreia no poder da enfermidade e creia no poder de Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele disse: se credes, verás a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, e o povo do Senhor recebe a libertação pela revelação do sangue de Jesus Cristo, e todo espírito de enfermidade, de ansiedade, de depressão, de suicídio, todo o poder do diabo está repreendido no nome de Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor, a atmosfera da cura, possa tomar conta dos lares, a
atmosfera de saúde, de alegria, de bênção, possa tomar conta de todos os lares de teus filhos que creem, que têm recebido a tua palavra com alegria no coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e ouvintes, Deus permitindo, nós continuaremos com este estudo das eras da igreja. Aos poucos nós vamos mastigando. E amanhã, domingo, nós estaremos às 8 horas da manhã, com escolinha, com as crianças, seguindo com a escola dominical com toda a igreja. Amanhã, sendo o primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia completa, com lava-pés, os santos, os filhos de Deus, testificando da vitória, testificando: estou aqui pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.